toda uma novidade. Boa noite aí, meus amigos. Boa noite. Então, como a dona falou, a partir da semana que vem estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre recomeçar, sobre a ótica espírita, né? Porque nós estamos aqui recomeçando, está começando o ano, então a gente a cada dia encontra alguém, feliz ano novo, mas estamos sempre reencontrando as pessoas, ainda o ano não começou direitinho, mas as coisas estão já assim engrenando para a gente poder seguir aí o nosso dia a dia, a nossa vida, né? E eu vou falar um pouco sobre recomeçar. E eu estava pensando, né? Quantos de nós não terminou o dia 31 de dezembro, né? E pensou assim, bom, aquelas promessas de fim de ano, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de beber, parar de fumar, vou fazer não sei o que lá. E nós estamos no dia 22. Quantas dessas promessas a gente está mantendo ainda? Hoje é dia 21, né? Então, fazem 20 dias, será que a gente já não quebrou algumas promessas já? Então, o trabalho de recomeçar é um trabalho constante. Nossa vida é recomeço sempre. A gente acorda, a gente dorme e está recomeçando. A gente tem oportunidade zero ter a chance de recomeçar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então é o seguinte: a gente vive entre passado e futuro, é isso? Passado e futuro a gente está sempre preso entre essas duas condições, passado e futuro. E o que a gente tem que viver é o presente. Mas será que a gente não perde bastante tempo, ou no passado ou no futuro? Quanto tempo a gente não perde com o tempo que a gente não deveria? Aí vamos falar um pouquinho sobre isso então. Falar sobre o passado. Ó, clima menos, está chovendo. Acho que sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o passado. A gente tem controle sobre o passado, pessoal? Não, já foi. Não, nada. A gente pode mudar o que a gente fez já? Mas a gente fica pensando nisso, não fica? O tempo todo. Então, o que a gente pode fazer com o passado? A gente tem que aprender com os erros que a gente cometeu. Mas para isso o passado serve. Para a gente ter boas lembranças do que a gente passou, as boas lembranças, e aprender com os erros que a gente cometeu, porque aí a gente vai estar se prevenindo no futuro, é isso? Mas geralmente a gente se preocupa com isso, a gente geralmente se preocupa em ficar remoendo mágoa, é isso? Se eu tivesse feito tal coisa, ou se aquela pessoa não tivesse me feito isso, né? Às vezes é um negócio que passou faz 20 anos, mas a gente está pensando, olha o tempo que a gente está desperdiçando aí, e o tempo é precioso. Então a gente tem que aprender com os erros do passado e deixar ele para trás, porque o passado passou, não vai acontecer nada. Quando eu estava na faculdade, eu nunca mais vou me esquecer disso. Um dia numa aula de química no laboratório, o professor entrou quieto lá, levou uma garrafa de leite, pegou e jogou na pista. Estourou, né? Aí chamou todo mundo bem aqui olhar. Aí a gente foi lá olhar. Aí ele falou, vocês estão vendo esse leite aí? Vocês têm como recuperar esse leite que foi pelo lado? Não. Então por que a gente fica pensando no leite que foi derramado? Né? Ele largou a aula de química e falou um pouco sobre essa coisa do tempo que a gente perde com coisa que não deveria, porque a vida é curta, a vida não é tão longa assim, né? Então passado, não temos controle, aprender com os erros e deixar ele para trás. E o futuro? Vamos falar um pouco do futuro agora. A gente tem controle sobre o futuro? Sim. Não, a gente não tem controle sobre o futuro, a gente tem controle sobre o presente. O que a gente faz no presente pode dar uma garantia maior para o futuro, mas a gente pode garantir que o futuro lá vai ser como a gente quer? A gente não sabe nem se a gente sai daqui vivo. A gente não tem controle, né? Porém, o futuro também tem as suas características, né? Então o que a gente tem que ser? Tem que ser previdente. Eu vou fazer hoje tudo que eu puder para garantir um futuro melhor, em todos os aspectos, né? Só que para eu ser previdente e fazer esse trabalho no presente, para garantir um futuro melhor, eu tenho que esquecer do passado, né? E a gente está sempre preso, ou no futuro, ou no passado. Raramente a gente está no momento que a gente está. E não nos preocuparmos, porque se a gente fizer o nosso melhor, a gente vai
desencanar, porque eu estou fazendo a minha parte, não é isso? Falando do passado, falando do futuro, vamos falar do presente. A gente tem controle sobre o presente? Esse a gente tem, né? Mais ou menos ainda, né? Se a gente não ficar preocupado lá com o passado e com o futuro, a gente tem controle sobre o presente. A gente pode fazer coisas que vai garantir uma existência melhor para nós e para os nossos, é isso? E para todo mundo. Então a gente tem controle. Falta o que? Atitude. A gente tem que ter atitude. Sobre o presente ainda, ó. Fazemos todo o bem que estiver ao nosso alcance por nós e para nossos semelhantes e trabalharmos para a nossa evolução. Não é isso que a nossa doutrina ensina para a gente? Então, a gente tem que gastar a nossa energia com isso, com o presente momento, para poder melhorar no futuro. E dormir em paz, porque aí você põe a cabeça no canto do travesseiro e dorme no sono dos justos, não é isso? Vamos lá, continuando. Por que o presente chama presente? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é um presente de Deus mesmo. Exatamente, porque o presente, ele chama presente porque é um presente. Presente de Deus. É um presente que Deus dá pra gente, não é? E esse presente, ele está a cada minuto, né? À nossa disposição. Todo dia a gente acorda, a gente faz a nossa vida, a gente vai dormir. A gente comete o erro, a gente tem a chance de se desculpar, tem a chance de recomeçar, a gente tem a chance de aprender dos nossos erros. Não é isso? E se a gente levar uma existência inteira errando ainda, Deus é tão bom que ainda dá a oportunidade da reencarnação para a gente poder ainda de novo fazer tudo de novo. Mas a gente pode abreviar esse tempo, a gente pode garantir que a gente evolua mais rápido do que a gente costuma evoluir. Então o presente tem que ter sempre isso mesmo. O presente é um presente de Deus. Não é à toa que ele chama presente. Sabe, o Chico falava isso sempre. Ele falava: se tiver que amar-me hoje, tiver que sorrir, sorria hoje, chorar, chore hoje, o importante é o hoje. Porque o que já foi, amanhã talvez não venha. Né? O Chico, com a simplicidade dele, né? Se a gente for estudar tudo que ele falou e as coisas que ele falava naquele jeitinho mineiro dele, bem tranquilinho, a gente vai ver que tem um fundo de verdade assim gigantesco. O Chico era realmente uma pessoa muito iluminada. Entre as brincadeiras que ele costumava fazer, né? Ele era muito brincalhão. Vamos lá, pessoal. Qual a palavra que a gente mais ouve durante a vida? Você nasceu até o dia que você morre, então é uma palavra que você ouve a vida inteira. Alguém arrisca aí? A palavra que a gente mais ouve na vida, pessoal. Ou não? Essa a gente ouve o tempo todo. É sempre negativo. Então, assim, a gente precisa lembrar que a gente está num mundo de provas e expiações. Não é à toa que a gente ouve não a vida inteira, para a gente ser provado. É claro que existem algumas pessoas que têm uma vida mais simples, mais fácil, mais equilibrada. E isso também é uma prova. Né? Mas a maioria das vezes a gente é aprovado o tempo todo. Então a gente ouve muito não. Porque a gente precisa ter atitude para melhorar e mudar. Então não é à toa que a gente ouve não a vida inteira. Essa é a nossa palavra. Porém, tudo vai da nossa atitude com o não que a gente recebe. A gente pode receber um não e fazer dele, tomar ele como uma motivação para melhorar. E algumas pessoas que eu vou trazer aqui de exemplo agora, elas tiveram essa atitude. Vamos estudar um pouquinho a história desse pessoal aqui. Esse cara que eu vou mostrar já, ele começou a falar com 4 anos. Hoje em dia a molecada que nasce aí quase nasce falando, tá? É 2 línguas. Porque é impressionante, né? Essa molecada hoje está ultrapassando todos os limites. Da minha geração, que idade começava a falar? 1 ano e meio? 1 ano e pouco. 1 aninho é aquele mamãe, não é isso? Eles falam mais cedo dos homens. Não, mas acho que as mulheres superam os homens em quase tudo. Mas então, você vê, essa pessoa ela começou a falar com 4 anos. Né?
Tarde demais. Começou a ler com 7. Aí é mais ou menos a idade que a gente começa a ler mesmo, né? Mas ele tinha um problema sério de inadequação, né? E olha só, ele foi expulso da escola, aliás, de mais de uma escola, e acharam que ele tinha limitações mentais, acharam que ele era retardado mesmo. Aí, de quem que a gente está falando, pessoal? A gente está falando do Einstein. Se o cara começou a falar com 4 anos e se tornou Einstein, é porque ele teve persistência. Às vezes o cara era tão inteligente que era incompreendido, ele não se adequava ao sistema de ensino que tinha na época, né? Aliás, acho que qualquer... Exatamente. Então, se ele tivesse acreditado tudo que falavam para ele, você é burro, você é inadequado, você não sabe de nada, ele teria se tornado Einstein? O cara desencanava. Tem uma história do Einstein que ele era tão focado no que ele fazia, ele tinha um foco tão grande no que ele fazia, que na biografia dele tem uma história muito interessante, que ele estava andando na rua um dia, concentrado nas loucuras dele, nas fórmulas dele lá, e vinha uma pessoa ao encontro dele, ele parou, a pessoa falou: me diz uma coisa, vai parecer estranho isso, mas eu estou vindo ou eu estou indo? Eu estou vindo de lá ou eu estou vindo de lá? Aí a pessoa falou: você está indo para lá. Eu falei: então eu estou indo almoçar mesmo, não estou voltando. Não. Olha o foco que o cara tinha no trabalho dele. Não é à toa que foi quem foi, né? Vamos lá, vamos ver mais uns casinhos aí. Esse sujeito aí, ó, declarou falência 5 vezes. 5 vezes o cara abriu empresa e a empresa fechou, perdeu tudo. Era algo constante de gozação. Deve ser. O povo sempre enchendo o saco do cara, falando: olha, você não tem jeito, suas ideias malucas, olha isso, né? Mas ele tinha uma frase que ele levava para a vida, que era a seguinte, que é muito boa: ó, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Quer dizer, o cara declarou falência 5 vezes, perdeu tudo. Esse cara é o Henry Ford, o cara que criou o carro. O automóvel que hoje tem uns bilhões aí no mundo, foi o sujeito que criou. Mas antes dele criar, ele quebrou 5 vezes. E não desistiu, porque ele tinha o sonho. Ele falou: não, isso aqui vai ter que dar certo de um jeito ou de outro. Dane-se que o povo pensa, eu vou fazer o que eu quero. E fez, e conseguiu. Mais um exemplo de persistência. Vamos lá. Esse próximo ia de emprego em emprego na juventude. Ele não parava em emprego nenhum. Ele arrumava um emprego, 2 semanas depois estava demitido. Arrumava outro, 2 semanas depois estava demitido. O cara não parava. Foi despedido do jornal que ele trabalhava numa redação de jornal, ele foi despedido por falta de criatividade. Agora você não presta, você sai daqui e você não sabe fazer nada. E o primeiro estúdio que ele criou, depois que ele já estava famoso, faliu. Também perdeu tudo. E teve que recomeçar do zero. Esse cara... Eu também acho que é. Olá. Brincadeira? O cara que não tinha criatividade. Se ele tivesse acreditado que ele não tinha criatividade, será que ele teria feito aí o Pato Donald, o Mickey, essa galerinha toda? Eu acho que não. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Para quem tem criança em casa, que acho que todo mundo tem criança em casa, parente de alguma forma, muito importante nunca dizer para a criança que ela não é capaz. Acho que a pior coisa que um adulto pode fazer com uma criança é dizer que ela não é capaz. Você está cortando nela toda a possibilidade de crescimento, toda a possibilidade de evolução. E a gente vê aí que quem educa hoje as crianças, na maioria das vezes, o pai e a mãe nem tem tempo, quem acaba educando é a televisão, e é o pior exemplo que pode ter. Né? Então é muito importante, o papel de pai e mãe, até no livro dos Espíritos que a gente vai estudar, está escrito lá, é um papel de extrema importância. Né? O cara não pode simplesmente pôr uma criança no mundo e vai cuidando ali, vai dando alimento, não é? É uma coisa muito séria, né, mano? Mais um caso aí, ó. Essa moça aí, ó, vivia na pobreza extrema, ela era muito pobre mesmo. Ela escrevia, escritora, escrevia em bares enquanto a filha dela dormia. Ela ia para um bar, ficava escrevendo durante a noite, porque ela trabalhava durante o dia. Enquanto a filha estava dormindo, ela ficava lá escrevendo.
Para ela conseguir publicar o livro dela, ela teve recusa de inúmeras editoras, né? E ela só conseguiu publicar depois de 7 anos. Você imagina você ter um livro na mão, e 7 anos você só ouve não. Não, você não presta, não adianta, você não sai para nada. 7 anos de fracasso. Aí ela conseguiu publicar depois de muito esforço, o material inicial de apenas 1000 exemplares, que é muito pouco. Para quem faz uma publicação é muito pouco. E 500 deles eram gratuitos para a biblioteca, foi o que ela conseguiu negociar para conseguir publicar. A gente está falando da criadora do Harry Potter. Vendeu pouco, coitada depois, né? Que é a J.K. Rowling aí. Quer dizer, 7 anos de fracasso. 7 anos não. Ela não desistiu, se tornou vencedora. O último aí, ó. Nos testes que ele fez, sempre falavam para ele, ó, você não sabe cantar. Sai daí, você não presta para nada, você não tem nem carisma. Como é que você vai poder cantar se não pode ser um artista? Né? E na época, ele dirigia caminhão, ele era motorista de caminhão. Ele tinha seus 16, 17 anos, lá já pode dirigir. E era a profissão que ele tinha na época, era pobre também, dirigia caminhão. E ele sempre procurava as gravadoras e falava, não, eu quero gravar aqui, eu sei cantar um pouquinho. Deixa eu gravar, eles falavam, não, sai daqui, você não sabe cantar. E sempre desaconselhar. A primeira gravação que ele conseguiu fazer foi um disco com a mãe dele. Foi aí que ele pagou, inclusive. Porque tinha essa coisa nos Estados Unidos, né? Você podia ir num estúdiozinho, você cantava 2 músicas, mas uma pro lado B e uma pro lado A, gravava uma cópia e entregava para a pessoa. Né? E ele gravou um disco para onde? O cara não tinha carisma. Isso aí não serve para nada. Mas o Chico gostava muito dele. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente aqui? O que todas essas pessoas tinham em comum? Perseverança, força de vontade. Quer dizer, elas não abaixaram a cabeça quando eu vi, não. Não, um exemplo. Por favor. Meu filho na escola, do meio, né, Gustavo, uma vez por mês eu chamava na escola, né? E o diretor fazia assim, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. Ele quer dar banheiro, ele estoura a bomba, faz um monte de coisa. Estoura a bomba. Aí eu falei assim, por favor, professor, conversar com o professor, melhorar. Nesse seguinte, novo. Chega uma vez e falei, professor, não me chama mais aqui. Aí ele fazia assim, olha, seu filho é uma péssima pessoa. Nossa. Ele é uma laranja podre, ele está estragando a sala de aula e os amigos. Eu aconselhava assim, vai tirar na escola. Tira, não faz, você está perdendo dinheiro com ele. Aí eu falei, e se eu conseguir se formar, pelo menos no colegial? Bom, a senhora quem sabe. Mas para mim é uma laranja podre, ele vai estragar todo mundo. Ele saiu, hoje meu filho é um cirurgião. Quando ele se formou, ele foi lá. Ah, ele voltou lá? Ele entrou de branco, ele falou assim, eu vim agradecer. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas por quê? Não, que você falou que eu era uma laranja podre. O seu incentivo foi maravilhoso. Eu sou um cirurgião hoje. Muito obrigada, viu, professor? Aqui no São Judas. Não, mas ele usou uma outra palavra bem forte também, que não cabe aqui. Não. Ele usou uma palavra bem forte. Eu não posso falar o que ele falou aqui. É. Não dá. É melhor achar. E ele falava, um dia eu vou voltar aqui, um dia eu vou voltar aqui. Não, eu entrei de branco dentro do São Judas. Eu agradeço pelo incentivo, porque o senhor sempre falava que eu não ia prestar, e eu gostei do incentivo. Eu fui persistente, eu me formei, hoje eu sou um cirurgião. Obrigado, professor. Olha aí. E foi na persistência, porque depois... Sobre usar o não, para poder transformar no sim. As pessoas têm que ter isso. E o seu filho foi um exemplo, né? Eu assisti essa semana um filme que eu recomendo para todo mundo, que chama Whiplash. Alguém assistiu esse filme? Tá? Não. É um filme maravilhoso, é o melhor filme que eu assisti nos últimos 3 anos aí. É a história de um baterista. Vou contar só o final. É a história de um baterista, é um menino ainda, mas ele quer ser o melhor baterista do mundo de jazz. Né? E ele tem ali uma música ali com o professor dele, eu vou parar por aí, mas assim, assistam, porque é uma história de persistência linda, linda mesmo, muito bom filme. Para ter uma ideia, a nota dele nos sites que avaliam os filmes aí, que são bem rigorosos, está 9.7 de nota. Opa, aí é bem. Tá, 5 indicações. Mas está fazendo. Tá, ainda tá. Poucos cinemas, mas realmente, olha, vale muito a pena. E tem uma frase no filme que o professor dele fala uma coisa que é exatamente isso. Ele fala o seguinte para ele, a pior coisa que você pode falar para uma pessoa é bom trabalho. Coisa assim, você fez um bom trabalho.
porque a pessoa se acomoda. Né? Então, olha aí, seu filho pegou um não e transformou no objetivo. Um incentivo. E aí, olha só, essas coisas elas se pontuam mesmo. Porque a gente pode pensar, esses caras eram especiais, né? Muito talento, pessoas únicas. Mas essas coisas acontecem no dia a dia, o tempo todo, com todo mundo, basta a pessoa querer. Eu vou dar um outro exemplo. No Lar das Mãezinhas, tem uma senhora lá que chama Hilda. Acho que você até conheceu ela. Ela foi indigente a vida inteira. Ela morava embaixo de uma ponte, nos papelões que ela colocava para deitar em cima. Você imagina você viver a vida embaixo de uma ponte. Logicamente não teve nenhum tipo de educação, analfabeta, né? Até que recolheram ela já, com os seus lá, mais de 60 anos, e levaram ela para o lar. Eu estava conversando lá com a dona Ivani, e com a dona Ivani, ela estava me contando a história dela. Né? Ela chegou lá, ela era absolutamente independente, ao contrário das outras mães que geralmente são independentes, ela era totalmente independente. Então assim, ela ia lá dormir, mas às vezes ela pegava e falava, estou saindo. Saía, pegava o ônibus, ia ir para o interior, porque não pagava o ônibus mais, né? Ia para o interior, ficava 5, 6 dias na rua, aí voltava para lá, e ela não pagava nada por lá. Aí ela ouviu falar na televisão um dia que pessoas com tal idade como ela tinha poderiam ter aposentadoria. Aposentadoria? O que é aposentadoria? Eu nem sabia o que era aposentadoria. Aí ela começou a perguntar. Ela pegava o ônibus, ia para a Praça da Sé e perguntava: o que é aposentadoria? Parava uma pessoa nela e falava: o que é aposentadoria? O que eu faço para ter? Né? E as pessoas começavam a falar uma coisinha para ela, outra, até que falar para ela: vai no poupa-tempo. E ela: o que é poupa-tempo? Aí indicaram, ela chegou lá, sentou lá e falou: quero me aposentar. Aí o cara falou: como assim? Eu falei: quero me aposentar. Eu já tenho idade para me aposentar, acho que eu tenho direito de receber um dinheiro. Aí acho que a pessoa se tocou ali com a situação dela, né? Se sentiu tocada e falou: olha, a gente pode dar entrada em tudo nisso, mas a senhora precisa ter fotografia, precisa ter documento. Né? Ela falou: onde que tira a fotografia? Aí falaram para ela que era um lugar, ela foi lá e falou: olha, eu vim tirar a fotografia, mas não tenho dinheiro para pagar, você vai tirar a minha fotografia. E tiraram a fotografia dela para a mulher. Bom, resumindo a história, a mulher conseguiu se aposentar sozinha, ela conseguiu uma aposentadoria dela. Não sabe ler, não sabe escrever, conseguiu a aposentadoria. E não é fácil você se aposentar. Não é uma coisa assim. E ela, o salário que ela recebe da aposentadoria, ela deixa ela no lar onde ela mora, né? Mas você vê, ela foi atrás. É a atitude, as pessoas precisam ter atitude. No livro dos Espíritos, eu até usei isso numa palestra ano passado minha aí. Tinha uma questão que falava alguma coisa mais ou menos assim, a gente vai até estudar isso de novo, né? O Kardec perguntava para os Espíritos o que a pessoa precisa para mudar a sua atitude. Qual é o tamanho do esforço que ela precisava ter? E os Espíritos responderam assim: esforço quase nenhum. O mínimo esforço que falta é a vontade. Quer dizer, é só uma questão de vontade e de atitude. É que a gente se prende ao passado, a gente se preocupa o tempo todo com o futuro e não faz o que tem que fazer no presente. Né? Eu me coloco nesse meio com todo mundo. Mas a gente está aqui para evoluir, para aprender, não é isso? Então, quer dizer, esses exemplos, eles são exemplos pontuais, aí tudo bem que gente que deu certo na vida, mas olha aí, tem o exemplo do seu filho, tem o exemplo aí da dona Hilda, e tem milhares de exemplos. A gente só se inspirar e fazer. Arregaçar a mão e começar a fazer. Então, o que a nossa doutrina nos ensina? Né? Ela nos ensina a perseverança, que é o que esse povo todo tem. Não é isso? Ela nos ensina ao trabalho. A gente tem que trabalhar o tempo todo. A gente não pode ficar perdendo tempo. Né? A gente tem que trabalhar no nosso trabalho do dia a dia para a gente sustentar. A gente tem que trabalhar no bem, na caridade. Né? A gente tem que trabalhar pela nossa evolução através do estudo. Não é do dia para a noite que isso acontece. Não é à toa que a gente está aqui estudando. A gente tem que ter atitude, porque o medo é uma derrota. Se a gente tiver medo, a gente já começou derrotado, nem adianta. Né? Então a gente tem que deixar o medo para lá e fazer as coisas. Que a gente tem que ter coragem, né, para poder seguir a nossa vida. A gente tem que ter humildade para poder aceitar quando a gente erra, e a gente erra bastante. Né?
Então a gente tem que deixar de lado, né, desvestir o orgulho, a vaidade e o egoísmo, deixar isso para lá, porque isso aí é que segura a gente, são os grilhões que seguram a gente o tempo todo. É por causa deles que a gente não evolui, é por causa deles que a gente fica no passado e no futuro não fica no presente. A gente tem que tentar melhorar nesse aspecto e a gente tem que ter fé, porque através da fé é que a gente pode acreditar de fazer o nosso melhor. É orar e vigiar, não é isso? Levando em consideração, pessoal, de novo o Chico, essa frase acho que é a frase mais famosa do Chico, né? Acho que é a frase que ele mais usou na vida, todo mundo conhece, mas que não poderia deixar de estar presente aqui, né? Embora ninguém possa voltar atrás fazendo no começo, todo mundo pode começar agora e fazer uma junto. Quem mais pode dar algum exemplo aí, pessoal? Algum exemplo de persistência, algum exemplo de inspirador, né, que possa inspirar a gente? Eu lembrei de um outro agora, Fred Astaire, por exemplo, que é aquele artista de cinema e dançarino, né, que dançava, parecia uma pluma dançando, né? Então, ele recebeu vários nãos também quando ele ia lá em Hollywood para fazer, porque falavam que ele era careca, e um cara careca não podia atuar. Então nem deixavam ele fazer o teste. O dia que ele fez o teste, ficou provado o quanto ele era especial. É só a pessoa não desistir, pessoal. Manda, por favor, fala alguma coisa. Eu sei que você tem um negocinho para ler. Não, tem só para ler, mas não tem assim, acho que deixa não acabar. Não, mas a gente continua. A gente sempre, quando começa, faz mil projetos, mil planos, né? Depois a gente vai entrando na rotina, no dia a dia e acaba se tornando tudo igual. Eu acho que todas as datas, elas têm a sua razão de ser, né? Nós temos datas para comemorar tanta coisa, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente sabe tantas outras coisas, porque o homem criou regras, datas e olhando para os astros e modificou tudo isso, mas no dia mesmo não tem para nada, né? Eu vou ler para vocês, eu já li isso aqui faz muito tempo, como ele falou na visão espírita, né? Eu tive a felicidade de conhecer a doutrina ainda muito jovem. Eu casei com 19 anos, com 15 eu comecei a namorar e já comecei a me informar a respeito da doutrina. Então, logo que eu me casei, eu comecei a frequentar um centro de família, eu sempre tive muita curiosidade. Minha mãe era católica, usava aquela fita vermelha, eu cantava no coro da igreja, eu fui criada, estudei em escola de freiras, né? Então sempre tive aquela curiosidade. E na coincidência eu entrei numa família espírita. A minha sogra era espírita, a mãe dela era e a avó já era também. Então uma família de berço espírita. E eu fui tendo respostas para muitas coisas que eu queria saber e quando eu precisava eu me respondia. Então eu comecei a frequentar muito cedo, fui para a federação, fiz os cursos todos lá, eu tinha minhas crianças pequenas. Então eu fui aprendendo porque sempre eu tive amor pela doutrina e pelo conhecimento. Mas como nada é por um acaso, eu realmente fui me preparar intuitivamente para o grande golpe que eu dei na minha vida. Da minha filha que eu perdi, você sabe como. Então isso aqui eu escrevi deve ser em 1987 para 88. Minha filha foi embora em 1990, né? Então fazia evangelho no lar, meus filhos foram criados com educação espírita, né? E eu tinha essa visão, já naquela época, do Ano Novo, Vida Nova. Eu vou ler para vocês esse poema no meu primeiro livrinho, que eu publiquei em 89, eu devo ter feito isso em 87, por aí. Então, vamos lá. Ano Novo, Vida Nova. No final de cada ano se faz a retrospectiva dos fatos que se passaram, da vida que é roda viva. Os casos policiais, a morte dos importantes, as tragédias mundiais, notícias sempre constantes. Previsões de todo tipo, planos e expectativas, coração cheio de anseios por buscas e tentativas. Muitos lembram com tristeza dos entes que já morreram, outros vibram de alegria por aqueles que nasceram.
Casais fazem 1000 promessas de amor e fidelidade, constroem sonhos dourados de encanto e felicidade. Ano novo, vida nova é uma frase popular, mas a vida sempre é nova para quem quer se renovar. Não existe dia certo nem tempo determinado para começar de novo aquilo que estava errado. O dia de ano novo é de grande e bom motivo para mudar e melhorar e ser um dia festivo. Então é isso, né? A gente sempre quer começar de novo, faz os planos, os projetos e a vida segue, porque cada um de nós vem, né, com a sua programação e a gente intuitivamente vai dando rumo à nossa vida nos momentos exatos, quando nós temos que passar por determinadas fases e cada um tem que escrever a sua história, né? Além dos cursos que eu tive a felicidade de fazer na federação e de ter sempre muito interesse, eu li muitos romances espíritas e continuo lendo. Então, nessas férias eu já li 2 livros e o ano passado eu passei um bom tempo lendo. E quando a gente lê os romances espíritas, a gente vai se inteirando de tantas coisas que nós estudamos aqui, os livros, né, eles nos dão base total de conhecimento da doutrina, das leis de ação e reação, de causas e efeitos. Mas quando a gente penetra na história, no universo de outras criaturas que vivenciaram situações, que chegaram na espiritualidade, o que aconteceu lá, né? Por que era assim naquele momento, a gente percebe que existe tanto remorso, tanto arrependimento na chegada da espiritualidade, quando a pessoa tem aquela certeza que continua vivo e que a vida que ele viveu poderia ter sido muito melhor vivida, né? Poderia ter sido muito mais bem aproveitada, que ele perdeu tempo com tantas bobagens, com tantos preconceitos, com tantas discriminações. E nós somos todos criaturas divinas, nós não podemos discriminar ninguém, porque a pior pessoa que você possa ver andando na rua, fazendo uma maldade, destruindo, nós vimos nesse fim de ano nosso, nesse começo de ano, muita tristeza, muita tragédia acontecendo, muita violência, né? Muita vingança em nome de Deus, tantas coisas assim que não tem razão de ser, né? Essas coisas na espiritualidade, elas provocam tanto remorso, tanto arrependimento e não poder voltar atrás, como a gente fala, o passado passou. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos, de alguma forma, consertar um pouquinho do nosso passado. Se a gente fez alguma coisa errada, se a gente se arrepende de algo que tenha feito, nós temos chance de nos redimir ainda aqui. E ninguém passa pelo que não tem que passar. Ninguém passa. Fazendo bem, procurando compensar. Eu sempre falo, a contabilidade espiritual é justamente a gente amar e servir o próximo o mais que pode. Porque é uma maneira de a gente compensar as nossas fraquezas, porque nós reconhecemos a nossa imperfeição. Ninguém está aqui para ser exemplo de perfeição. Não, todos nós somos falíveis, todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. A gente tem que aproveitar o aprendizado das situações alheias para aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, para a gente não cometer erros. Porque a gente vê as crianças, quando você fala, não mexe, fica choque. Quando ele não puser o dedo ali, ele não vai ter sossego, vai ter que tomar um choquinho no dedo para aprender que não é para mexer. Vilma, Oi. Você estava falando uma coisa que eu julgo que realmente é importante, né? E assim, quando eu falei que a gente às vezes fica preso no passado por mágoa, né? É um aprendizado a gente não ter mágoa, porque as pessoas às vezes elas fazem mal, mas elas não são más, elas passaram por um momento mal. Como eles não terminaram lá, vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Quando eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, quem viveu na minha época com 12 para 13 anos é muito diferente do menino hoje de 13 anos. Está namorando já, daqui a pouco está até noivando. Eu com 13 anos, a minha preocupação era estudar aqui. E assim, em casa, meu pai tinha uma espingarda de chumbo. E eu moro numa casa que é laje. Né? E do outro lado da rua tem um prédio. E eu tinha colocado um alvo e estava atirando no alvo. Só que na minha cabeça maluca, estava tirando no alvo. Só que estava pegando no prédio e não estava vendo. Porque eu estava acertando o vidro e estava estilhaçando, não estava quebrando.
Então eu tava lá brincando, né? Brincando, moleque brincando. Aí comecei a ouvir um monte de turista chegando. Caramba, aconteceu alguma coisa. Eu fui lá olhar. A polícia falou, desce. Aí eu desci, falei pra minha mãe tá aí, tá me chamando o policial lá, não sei o que aconteceu. Aí desci. Aí ele falou, traz a água. Aqui a água. Foi espingarda. Aí que caiu a ficha. Eu fui olhar no prédio e vi que estava estilhaçado. Aí, tudo bem, né? Mas para isso, vieram 4 camburões. Fecharam a rua. Acho que ligaram para lá e falaram assim, tem um maluco tirando os pés. Eu já tinha quase o meu tamanho, com 13 anos. E, bom, desci lá, minha mãe desceu, meu pai estava trabalhando, sabe? Que sorte. Aí eu desci lá e... Aí eu atravessei a rua, o dono do apartamento desceu. Falei, meu irmão, eu não vi que estava aceitando, né? Você me desculpa, estou aqui com a minha mãe, vamos pagar isso aqui já, por favor, e tal. Aí o cara na raiva, no momento, ele falou, não, o policial, aqueles caras que ficam fazendo a mediação, né? Ele falou, aí o policial olhou para ele e falou, vamos acertar, fechou? Ele falou, não, pode levar para a delegacia. Aí me algemaram e eu fui de camburão para a delegacia. Eu fui minha mãe desesperada, né? Mas assim, era uma coisa tão surreal para mim que eu nem estava preocupado. Chegou na delegacia, esse cara que era o dono do apartamento, ele tinha conhecimento do delegado, era amigo dele pessoal. E o cara na raiva ali, fez o BO, aquelas coisas todas, né? Aí o delegado falou, ó, fechou, o senhor vai pagar? E meu pai já tinha chegado, né? O senhor vai pagar isso aí, que tudo certo, tá? Aí o cara chamou ele e falou, não, conversou com ele. Não, não dá uma ideia, o senhor vai para a FEBEM. Eu tinha 13 anos. Aí me mandaram para a FEBEM. Fui de camburão para a FEBEM do Tatuapé, que era a pior FEBEM. Nisso meu pai ficou maluco, né? Falando, que isso, é um absurdo. Ela falou, o senhor vai ficar preso também. Aí meu pai pegou e falou, não, vou atrás do advogado. O senhor correndo pegou o advogado e eu fui preso na FEBEM do Tatuapé. Eu cheguei lá, era tipo umas 3 da tarde, assim, né? Passei por todos os procedimentos, de tirar fotografia, contar lá, tocar piano, né? Mas para mim isso ainda era muito surreal, sabe? Mas quando eu passei, assim, eu fui do camburão, né? Quando eu passei, porque assim, lá era realmente uma prisão. Então eu passei a primeira porta, e aí eu fechou a de trás, né? Eu passei a segunda, fechou a de trás. Aí o policial falou, você está preso. Aí eu fiquei com medo. Mas aí me colocaram lá, não me misturaram com nenhum preso, né? Aí veio o advogado, aqueles papos todos, aí se explicou o que tinha acontecido. Aí o cara já achou um absurdo que não tinha que ter ido lá, tinha que ter resolvido ir lá na rua, nem perder tempo de delegado. Né? E fato é que eu acabei saindo de lá tipo umas 4 horas da manhã. Mas eu convivi ali nesse meio por esse tempo, né? Ah, beleza, voltei, mas até então eu estava fichado. Então até os 18 anos eu era fichado, não podia fazer nada porque eu já era reincidente. Mas isso acabou indo para juízo, tudo, e o juiz, na hora de finalmente pagar o bendito vidro lá, o cara falou, isso foi um absurdo, chamou o cara, deu uma bronca gigante nele, chamou o delegado, deu uma bronca, porque ele podia ter ido menor de idade, algemado naquela época. Bom, o fato é que resolveu. Passados, eu posso ter 1 milhão de defeitos, eu tenho, mas eu não sou uma pessoa que guarda mágoa, sabe? Então, tranquilo, não tinha nenhuma mágoa com relação ao cara do prédio, não tinha mesmo, não tem. Passados 30 anos, nesses trabalhos aí de voluntariado, quem que eu encontro? E o cara não só, a gente conversou, tive a oportunidade de novo explicar para ele o que tinha acontecido, ele falou, cara, se desculpa, eu estava com a cabeça quente, estava cheio de problema e tal. E hoje, a gente trabalha juntos. Quer dizer, não é porque ele era uma pessoa ruim, é porque teve um momento ruim, não é? Então é assim, as pessoas que fazem às vezes magoam a gente não é por mal, é porque a coisa acontece. Então a gente precisa saber lidar com as coisas. E você muito menos também. Pois é, ele é com a minha cara de bandido. Mas é isso aí, pessoal, eles já terminaram lá. Terminamos aqui. Esse é o verdadeiro exemplo da lembrança, porque diz que assim, quem não esquece não perdoa. Não é verdade, quem tem memória lembra, né? Mas o perdão é a lembrança sem dor. É até um pouquinho de humor, né?